Largura da calçada. É a primeira variável. Você tem que ter uma largura que caiba uma árvore, que caiba a acessibilidade. Você tem que ver se tem fio ou não. E as pessoas não olham para cima para ver se tem fio. Então você planta, eu vi, você planta um jequitibá, entendeu? Debaixo do fio. Fiação. A fiação está a 6, 7 metros de altura. Você já cria o conflito de saída, entendeu? E a outra variável é a testada da casa, se ela está rente à calçada ou está retirada, porque a árvore pode crescer e entrar por cima ou bater de topo na... Então essas 3 variáveis, para começo de conversa. E depois do outro de lado, você tem 140 espécies. Olá, sejam bem-vindos ao Painelcast, o podcast da associação. Eu sou o Bruno, essa é a nossa companheira de sempre, Fabiola, e hoje estamos com 2 ilustres convidados, o engenheiro Leonardo Barbieri e o nosso outro engenheiro, o José Walter. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso intuito é falar um pouco sobre o... Ribeirão Floresta. Ribeirão Floresta, me fugiu o nome. Obrigado, Fabiola. Deixa eu ajudar o Bruno, né? Por favor. Se apresente, José Walter, seja muito bem-vindo. Bom, eu sou José Walter Figueiredo Silva, engenheiro agrônomo e associado da IARP. Aliás, podia aproveitar sempre para convidar os agrônomos para virarem associados, né? Todos. Todo momento para a gente trazer gente para cá. Sim. E, enfim, trabalhei a vida como agrônomo, sempre misturando sempre mesclando, né? Coincidentemente, meus trabalhos, trabalhei com agropecuária, com zootecnia, com café, mas sempre tinha o paisagismo junto. Foi uma benção, assim, uma sorte. Depois tive uma empresa em São Paulo, durante muitos anos de paisagismo, e acabei ficando misturado, sabe? Eu tenho 2 caras, né? Cara de agrônomo, de botina mesmo, e cara de paisagista, entendeu? Sempre coincidiu. Que legal. É interessante essa questão do agrônomo e do paisagista, né? Vocês separam, assim. Eu lembro que quando a gente fez um episódio também com o Tazinafo, e ele também falou que ele é engenheiro agrônomo, mas ele trabalha hoje muito mais ligado ao paisagismo. E aí ele também fala, ai, não sei o quê, tem uma certa rinxinha, né? Não, rixa, não sei se seria rixa propriamente dito. Aqui é uma linha de pensamento totalmente diferente, né? De agricultura propriamente dita, entendeu? Eu, por exemplo, quando entrei na escola, fui ser estagiário do departamento de botânica de um professor famosérrimo da época, que era o Jairo. E um negócio assim, era muito difícil ele ter estagiário, porque eram 2 ou 3 que se interessavam. A maioria do pessoal vai para a agricultura. Eu fui pela agricultura, mas aí me interessei pela botânica, interessei pelo paisagismo, que é uma coisa que sempre me cativou, sempre me atraiu, entendeu? Mas não é a maioria dos agrônomos. A maioria dos agrônomos, tem agrônomo até que não entende cebola de árvore, entendeu? A grande maioria acho que não entende. Porque é uma relação, né? É uma relação com a árvore, enfim, eu acho isso. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? A gente falou num outro episódio aí sobre uma confraria, né? A associação tem a função dela de difundir atualização profissional, mas também de networking. Nós estamos quase um quinto do amendoim aqui, já se bobear, nós temos algumas... Você tá me expulsando de novo. Você é muito bem-vinda na Quinta do Amendoim. Você é bem-vinda, todos são bem-vindos na Quinta do Amendoim, que a gente que a gente quer fazer o encontro lá, toda terceira quinta-feira do mês a gente tem um encontro lá. Dos agrônomos. Que a gente tem um amendoim e também acompanha uma cervejinha, né, pra gente estar... Não só agrônomos, acho que todo mundo é bem-vindo. Vocês estão gravando, né? Na hora que eu aparecer na Quinta do Amendoim, sendo engenheira... Não vai ser expulsa, pode ficar sossegada. Não vai, eu já fui, gente. Eu já fui uma vez, eu tô só zoando aqui. Mas por que o Léo está falando da Quinta do Amendoim? Sim. Ele acabou de gravar um episódio com a gente sobre... Vamos ver, como que eu posso dizer, né? A vida profissional dele. A vida profissional dele. É que assim... Quem quiser saber mais, vai ter que ouvir o episódio, né? Eu não vou poder dar muito spoiler aqui. E no episódio ele fala sobre a Quinta do Amendoim, que é o encontro de agrônomos, não só agrônomos,
que ele tá querendo trazer para a IARP. Já teve alguns eventos, a IARP está em reforma agora e deu uma pausa, que vai voltar a Quinta do Amendoim, que é para discutir assuntos igual a gente fez aqui no Painelcast. Perfeito. E aí eu puxo o assunto de novo, que como agrônomo, nós somos engenheiros também, engenheiros agrônomos, né? E como o Zé Walter passou aqui, né? A nossa profissão é muito eclética, né? Ela é muito ampla, né? Quando a gente, até ampla demais muitas vezes, a gente tem que se especializar em algumas áreas, né? E quando você vai para o paisagismo, apesar de ser, ter muito de gestão, de questão fitotécnica, entender qual planta, em qual lugar vai melhor, né? Entender muito sobre isso, né? Nós somos o profissional que nós, os engenheiros florestais, né? Mas é algo muito diferente de uma produção de soja, e o de soja é diferente da produção de cebola, e assim né? Sucessivamente. Então, é uma profissão muito eclética, né? Ampla, mas com todas elas, a questão ambiental, né, a questão de conservação é muito impactante, muito importante, né? Então, o Ribeirão Floresta vem, não sei se a gente introduziu o assunto, ou pode introduzir, né? Vem nessa história, né, que a gente tem profissionais, que a gente tem e temos que ter cada vez mais profissionais com conhecimento técnico para cuidar da floresta urbana. Sim. É isso, né, Zé? Então, cada vez mais vai ser isso, né? Ô Zé, e para quem está nos acompanhando aqui e não conhece, o que é o Ribeirão Floresta? O Ribeirão Floresta é um processo que começou em 2023, né? E vai embora. Enquanto tiver perna, vai. Porque a ideia é você fazer uma vitrine para mostrar para as pessoas de como executar a floresta. Porque esse é um grande entrave da arborização urbana. Todo mundo faz, não é que faz errado, pula uma parte que eu reputo de importante, que é conversar com o morador, interagir com o morador, entendeu? É parte da história. Eu faço isso há muito tempo e eu vejo as prefeituras, as pessoas, eles plantam, levam o indivíduo para frente da casa. Você vê, você planta uma árvore na frente de uma casa de uma pessoa, essa árvore vai ficar 60 anos, 70, 80, 100 anos. Vai passar uma geração, 2 gerações. E o pessoal faz isso na correria. E não pode, entendeu? E se você não interagir com o morador, saber se ele quer, se ele não quer, isso nunca é feito. E isso que nós estamos fazendo no Ribeirão Floresta, entendeu? Que é parte da história. Então, nós estamos fazendo, primeiro, planejamento. O pessoal não planeja muito. E aí, nós estamos sendo bem delicados mesmo no planejamento, levando a ferro e fogo. E não deixando atropelar e passar fases, entendeu? Porque sempre o pessoal quer plantar. Não é para plantar. Por isso, entendeu? Você tem 80 anos, uma árvore vai ficar na frente da pessoa. E normalmente causa problemas se você não souber fazer, entendeu? Silvicultura urbana é uma ciência da engenharia agronômica e da engenharia florestal totalmente fora de tudo, entendeu? É muito diferente, entendeu? Que exige jardinagem, exige paisagismo, é um monte de coisas diferentes. E o pessoal, nós não temos gente para fazer. Vou te dar uma ideia. No Brasil, de pós-graduação, tem um curso, em São Paulo. Pós-graduação de fazer mestrado não. Mestrado tem na Exalc, tem nas outras faculdades todas. Mas fazer especialização, um curso no Brasil. É muito pouco, entendeu? Agora vai criar um agora no Rio de Janeiro, na ENA. Eu ainda sou do tempo da ENA, não sei nem como é que chama a escola, mas Escola Nacional de Agricultura. É outro nome, mas eu falo ENA. Na minha época era ENA e continua ENA. E parece que vão fazer uma, e essa ainda é associado com o pessoal de Portugal, que é muito pouca gente. Só a Unifesp que faz. Então tem muito pouco profissional, entendeu? É uma área muito ampla ainda para fazer. E o Ribeirão Floresta é exatamente isso. Pegar 4 eixos importantíssimos. Primeiro, vontade política, que foi o começo da conversa. Como é que ela começou? Começou porque o presidente quis. Aí o presidente quis, nós falamos com o presidente da IARP. Presidente da IARP. Aí
viu com a diretoria, viu com as outras diretorias, é um crescente, né? Falou com o conselho. Se não tiver vontade política, não tem arborização urbana. Ribeirão é péssimo. Nós estamos tendo esse apoio, isso é fundamental. Ter muita educação ambiental. Nós estamos fazendo isso aí, que é um processo, entendeu? Nós estamos conquistando pessoas, convidando pessoas, e nós estamos passando tudo isso. E isso é fundamental. E o quarto, capacitação. Ribeirão não conhecia. Pelo Ribeirão Floresta, passaram 140 profissionais. Arquitetos, engenheiros ambientais, agrônomos, engenheiros civis, engenheiro elétrico, de todas as profissões, porque é multidisciplinar. E as pessoas não entendem que é multidisciplinar. Entendeu? Isso não é de agrônomo, nem de engenheiro florestal, é multidisciplinar de todos, advogados, entendeu? Tem um monte de pessoas que trabalham na arborização urbana. Ela é muito complexa. E que são simpatizantes, né, da arborização urbana, né? Além de tudo, simpatizantes, né? Acho que a gente tem, você falou de 140, acho que até muito mais. A gente pegar o que passou pelos seminários, eu acho que é mais, até um pouco, mas que esse grupo conseguiu passar para as pessoas que estão próximas deles mais ainda, assim, ó. Quando a gente olha, quando eu lembro do Zé Walter começando comigo, o que seria o projeto que ele estava, o processo, desculpa, que ele estava querendo fazer, e a gente sentou e pensamos várias formas de conseguir fazer isso. A ideia era fazer uma vitrine, né, da qual pudesse mostrar para as pessoas como é possível transformar uma rua, um bairro, onde você vive, né, e as pessoas verem valor naquilo e replicarem. Quando você põe uma vitrine, você tem a vitrine da padaria. É a vontade de consumir aquele sonho, né, ou brigadeiro, sei lá, quem que gosta, ou a frutinha também, pode ser, né? Cappuccino. Todos os produtos de origem agro que a gente trabalha tal, né? Mas assim, eu convido, né, para quem está escutando a gente, para simplificar um pouco a conversa, assim, ó, tenta entender, vai na internet, pesquisa cidades que tem arborização urbana bem programada, bem planejada. Não vai precisar ir para fora, para a Europa, outros lugares. Aqui tem alguns exemplos no Brasil que estão funcionando bem. Olha por cima, sabe aquela imagem por cima ou nas ruas, e faça uma comparação com o Ribeirão, né? Claro, quando você vai para a Zona Sul, tem um tipo de arborização urbana que até algumas áreas são até boas, né? Acho que o Zé depois vai falar alguma coisa sobre isso. Quando você vai para a Zona Norte, muda muito. Então, simples olhar pelo Google Maps, Google Earth, você vai ver a diferença, né? Tem uma que é só cimento, nada contra o cimento, mas o cimento ele pode harmonizar com a árvore, né? E também o objetivo do Ribeirão Floresta, do processo, não é resolver o problema da ecologia só. A gente está dizendo de conforto ambiental localizado. Você debaixo de uma árvore, né? Você tem menos 3 graus. Não, você tem um conforto muito mais marcante do que no meio da rua, né? Inclusive, a gente está pensando com uma dessas estratégias que é levar o morador que não quer a árvore, que quer cortar uma árvore frente à casa dele, para conversar com você ao meio-dia no meio da rua, não debaixo da árvore, da sombra da árvore. Leva o cara lá para escutar, para sentir, né, o sol sem ter a árvore. Como é que ele fica ali, né? Então, eu convido realmente, acho que a gente tem que ter essa pegada, Zé Walter, que a gente mostrar como a cidade ela é mais bonita e muito mais agradável e mais valorizada. Mais valorizada. Quando tem a árvore, quando tem a arborização, não é uma árvore sozinha, uma arborização, um convívio ali. E aí, por isso que esse processo veio para a agronomia, né? E não só, são as 3 áreas importantes da associação. Nós temos a engenharia civil, né? O Caio, inclusive, deu aula no Ribeirão Floresta, né? A Cristina também, que é arquiteta, também se interessou muito pelo tema, e nós agrônomos, né? Então, eu acho que sou eu, Leonardo, a gente também de cara já abracei o processo, e a gente está, então, fazendo e colocando. Então, eu acho que tem muito a ver com as nossas profissões, né, Fabíola? Se você como engenheira civil, entende isso. Quando você olha, né, você pega um condomínio sendo lançado, não tiver um paisagismo ali, uma arborização, nem paisagismo só, uma arborização
já não pode valer tanto, já não vale tanto. Eu trago até mais, né? A gente, quando vai desenvolver uma urbanização, porque às vezes a gente está com uma matrícula que só vai fazer a casa, né? Então, um lote que eu vou fazer a casa. Mas quando você trabalha, além disso, quando trabalha numa construtora maior, a gente geralmente recebe uma gleba. E nessa gleba a gente vai desenvolver a urbanização, a incorporação daquele local. E nesse planejamento da urbanização, se for um condomínio de lotes, por exemplo, até um condomínio térreo, um condomínio horizontal, você tem que pensar nessa questão. E quando você está fazendo isso, que você vai protocolar os projetos, você passa pela Secretaria do Meio Ambiente, porque você tem que desenvolver um projeto de paisagismo daquele local. Quando você desenvolve um projeto de paisagismo, eu digo por hoje. Hoje, quando eu aprovo um projeto de paisagismo, eles só me dão os tipos de árvore e o que eu tenho que fazer de plantio. O resto fica assim por conta da construtora. Se ela não tiver alguém especializado ali na área, que saiba direcionar o que planta, onde planta, vem realmente um termo da prefeitura falando um projeto de plantio, que você tem que ter 1,5 metro de distância, um plantio outro, dependendo da árvore 3. Eu não entendo muito bem disso, estou acompanhando o que a gente lê lá. É básico, mas eu hoje, engenheiro civil, tenho que contratar alguém que entenda para fazer esse plantio e para desenvolver também o projeto de paisagismo. Mas voltando ao plantio, gente, é uma dificuldade imensa. São poucas pessoas hoje que fazem o plantio. E além de você fazer o plantio, você tem que ter o acompanhamento desse plantio por 3 a 5 anos. Esse é o ponto. Não é botar um poste. Não algo que vai crescer e vai precisar de condução. E às vezes assim, você vai lá, faz um plantio, a gente entregando. Às vezes a gente tem que mexer em alguma árvore, tirar alguma árvore realmente e... Às vezes a prefeitura pede, o meio ambiente pede para a gente destinar em outro local. E a gente destina em outro local e os moradores vão lá e acabam com as árvores. Que a gente acabou de fazer a plantação, acontece muito aqui em Ribeirão. Que a gente vai lá, destina, sei lá, plantio de 20 mudas. Eu estou jogando pequeno, porque a gente tem destinação até de 2.100 mudas, bem mais que isso, dependendo da intervenção que a gente tem. Vou jogar um plantio de 20. Um plantio de 20 em tal bairro. A gente vai fazer o plantio conforme o que a Secretaria do Meio Ambiente informou pra gente. Nada muito criterioso, igual o Ribeirão Floresta tá trazendo, de conversar com os moradores. Nada. A gente vai lá e faz o plantio. E acontece de roubarem as mudas, de matarem as plantas, de tacarem fogo. Então, quando a sociedade também não tá entendendo o que está sendo realizado ali, o bem daquilo ali, aquilo não cresce, aquilo não chega em 3 anos, eu tenho que renovar esse termo para mais 3 anos, porque a planta que era para ter desenvolvido nesses 3 anos não desenvolveu nada, ou eu tenho que plantar novamente. E isso, para as construtoras, traz um custo maior ainda, porque eu tinha que cuidar daquela área por 3, que agora é 6, e daqui 6 anos eu não sei como é que tá, pode ser que acabem novamente, mais 3 e por aí vai. Então, a importância desse projeto para conscientizar não só a população de profissionais, mas a população que também não é profissional. A população que está recebendo essas árvores na porta da casa dela ou até nas praças. Então, agora vai vir um advogado do diabo. O Zé Walter acabou de ensinar, pelo amor de Deus, construtoras, não me processem, como é que vocês têm que fazer. Vão lá e conversa com o morador antes de definir o que você vai plantar na frente da casa do sujeito. Aí com talvez certeza. Tendo essa harmonização, você não vai ter ninguém arrancando, porque eu não pedi. Agora, se você plantar o que eu quero, talvez dê certo. Isso. Eu vou me defender já. Já vou me defender. O que tem que ser plantado, quem traz é a prefeitura. Ela já tem as nomenclaturas dos tipos de árvore que eles querem que plantam. Mas essa é uma dificuldade. Então não é nem a gente que consegue fazer esse gerir. Não, mas respondi. Existem 3 variáveis. Manter o emprego, só dessa vez. Não, existem 3 variáveis que as construtoras, todo técnico deveria observar. Sim. Largura da calçada. É a primeira variável. Você tem que ter uma largura que caiba uma árvore, que caiba a acessibilidade. Você tem que ver se tem fio ou não. E as pessoas não olham para cima para ver se tem fio. Então você planta, você planta um jequitibá,
entendeu? Debaixo do fio. fiação. A fiação está a 6, 7 metros de altura. Já cria o conflito de saída, entendeu? E a outra variável é a testada da casa, se ela está rente à calçada ou está retirada, porque a árvore pode crescer e entrar por cima ou bater de topo na... Então, essas 3 variáveis, para começo de conversa. E depois, do outro de lado, você tem 140 espécies no Brasil. A arborização urbana, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito mais fácil, tem 6 espécies. Uhum. Aí você trabalha com 6 e tudo conífera, né? Porque tem neve, bate, escorrega, então é muito mais fácil de você encaixar. Mas aqui nós temos 140 para começar. Então você tem que conhecer a árvore, conhecer o espaço, você tem que ter muito conhecimento. E as pessoas não têm, entendeu? Mas a prefeitura não é ruim ter essas 140. É ótimo, é maravilhoso. É ótimo, é que aumenta a complexidade para você fazer a plantação. Mas agora uma coisa que ele falou que me veio à cabeça. A prefeitura ela ainda não tem a compatibilização das secretarias. As secretarias ainda não se conversam 100%. É isso. Então eu aprovo um projeto no paisagismo e estou aprovando um projeto na RPMob, que é a antiga Transerp, que é a parte do viário. Sim. Aqui no projeto da Transerp que está falando de onde estão meus postes. E aqui no paisagismo está falando de minhas árvores. Quando vai colocar os dois é onde bate a questão. Se tivesse uma prefeitura que fosse toda unida, toda a comunicação entre os setores da prefeitura, eu acho que talvez a gente conseguiria já em projeto mudar essas questões. Porque ainda assim, mesmo tendo todo esse conhecimento, pode haver de bater essa questão. Porque no RPMob pode me pedir uma mudança no projeto que não tinha compatibilizado no paisagismo. E aí eu tenho que entregar depois um as-built e tudo mais. Então, nessa questão também é um ponto a se levantar. Porque não depende só da gente tentando trazer aqui, a prefeitura também tem que se atualizar nessa questão. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Mas eu vou fazer uma pergunta para a engenheira que está envolvida com isso. Eu não sou, eu sou engenheiro agrônomo, mas não, acho que é tranquilo. Existe solução para isso que você falou? Hoje, trazendo para a minha área, a gente consegue fazer o projeto em BIM, que a gente consegue observar toda essa questão. Existe. Sim. Então, volto a bola para o Zé Walter, que é o seguinte, nessa história toda, eu entendo que não existe vontade política. Sem crítica direta a qualquer política. Mas não existe vontade política. Existe prefeitura já que trabalha com todos os projetos em BIM, né? Para ter essa comunicação. A de Ribeirão ainda não trabalha. Gente, vai na internet e pega exemplo de cidade que tem arborização urbana. Tá lá, aconteceu, funciona. E não fica sem luz. Nem sem internet. Está funcionando. O que deveria acontecer em Ribeirão, ou criar uma nova secretaria, ou juntar tudo numa só. Da árvore, meio ambiente talvez possa até ficar separado. Os assuntos dá para você conduzir. Mas a árvore não dá, entendeu? Porque é um dilema muito grande. E são muitas variáveis. A árvore suja, a árvore quebra calçada, tudo lenda. A árvore que não quebra a calçada, a árvore não suja. E isso foi criando. E o setor elétrico que debate com isso, aumenta isso. Faz livros dizendo que isso é verdade. E faz livro de papel couché, bonito. E aí eles colocam... Eu vi a lista do setor elétrico colocando o pingo de ouro como árvore indicada. O pingo de ouro é um arbusto. O pingo de ouro, se você colocar um tutor e você vai amarrando, ele chega a 4, 5 metros de altura. Ele vai ficando, e depois ele engrossa. Mas o que absurdo, porque para eles é interessante. E o pessoal do setor elétrico não senta junto. Essa questão de sentar, questão de bom senso, vontade política. Se você criar, por exemplo, São Paulo, é uma cidade maravilhosa do ponto de vista da árvore. Fantástica, porque tem a Secretaria do Verde. E tem o Manequim Lopes, que distribui muda. Se você plantar uma muda em São Paulo, um fiscal te vê, é uma multa extraordinária. Plantar. Você não pode plantar. Então você tem que pedir, plantar, você deve estimular para plantar, mas a pessoa precisa pedir. Posso plantar? Qual? Pode. Não tem problema. Mas se você plantar sem ordem, você vai tomar uma multa. Hoje, por exemplo, o grande problema de São Paulo é um contingente tão grande de multas que eles não recebem. Eles vão ter que abaixar a multa, mudar a multa, porque está lá encalhado um monte de multa.
Mas funciona, entendeu? O pessoal tem medo, não poda, não planta, mas pede. Então é um monte de informações que não rola aqui em Ribeirão, entendeu? Eu não sei por que não rola, mas deveria juntar, pelo menos ter uma diretoria da árvore. Por 20 anos. Se você fizer isso, você faz por 20 anos. Porque, veja bem, a arborização urbana passa por duas vertentes, assim, super importantes. Que não é o caso do Ribeirão Floresta, que já está aqui. Os novos loteamentos têm que ser perfeitos. Os novos loteamentos, para as construtoras, que elas vão bem, elas mandam bem, obedecem, aí você coloca uma regra. A regra é essa. E para a cidade que nós temos, é uma regra mais administrativa, mais lenta, porque as leis já foram feitas, você não consegue mudar. Então, você tem que ter essas duas vertentes, entendeu? E não tem isso leva anos para você arrumar. Então, você secciona a arborização urbana. Daqui para frente, a lei é essa. Vou te dar um exemplo para vocês terem de um defeito que tem em Ribeirão. Eu fiquei 15 anos no estado falando, não fizeram em Ribeirão. Onde você tem o sol da tarde, aqui em Ribeirão, onde incide o sol da tarde, você não pode ter poste de luz. Por quê? Porque aquele morador, ele quer uma área enorme e ele tem um poste, está feito conflito. Não faz parte da lei de Ribeirão. Ele quer para ter sombra. Sim, ele quer sombra. E onde bate o sol da manhã, o que você quer? Você quer que o sol entre da casa para higienizar. Não entra na minha cabeça porque a Câmara não aprovou. Eu não sei quem que resiste isso. E é o óbvio. Isso diminui o conflito enormemente, entendeu? E os novos loteamentos estão sendo construídos assim. A fiação não pode entrar no sol da tarde, porque o morador quer uma árvore enorme para proteger ele aqui no trópico. E do outro lado, ele quer uma árvore que deixe passar o sol, você percebe? Isso já e que não interfira na força na fonte. E que não interfira na luz, entendeu? A luz é maravilhosa. Quem quer desenvolvimento? Ninguém é contra o desenvolvimento, contra a luz, mas tem que ter bom senso. Sim. E eles não sentam para conversar isso. A Câmara não senta. Eu falo ao vento, entendeu? Fico falando, brigando no Estado. Muitos municípios fizeram essa lei, muitos. Foi uma lei que a gente fez no Estado, como deve ser, etc. Muitos municípios resolvem o problema, você parou o conflito, você começa a diluir o conflito. E aí você vai arrumar cidades, percebe? E muitos fizeram esse tipo de secretaria, entendeu? Da árvore, por 20 anos. Porque você não consegue resolver, é muito complexo. Não tem gente. Não tem gente. Não tem gente. Não tem gente. Você vai perguntar para uma pessoa, nós estamos trabalhando com um grupo mais fixo agora, foi uma ideia do Léo maravilhosa de provocar o pessoal ficar. Então nós estamos reunindo esse povo está ficando. É o processo. É o processo. Eles estão ficando, a gente está conversando, eles estão fazendo proposta para o fórum permanente, porque aí é uma coisa junta na outra. Esse processo pende para o fórum permanente da IARP. Essas pessoas já fizeram uma lista de coisas para a arborização urbana de Ribeirão, criando, entendeu? Estão interessados, em geral. Estão interessados, entendeu? Isso é novo. E gente que nunca viu a arborização urbana está maravilhada. Mas é isso. Sim. Porque a gente trouxe 18 vezes 3, um monte de gente de graça para falar de árvore. E gente PhD, gente com doutorado, mestrado, gente que é apaixonada. 50 professores. Mas é essa questão mesmo. Quando você fala a questão política, às vezes a minha fala pode dar a entender, a Secretaria do Meio Ambiente não quer fazer isso. Não, gente, é isso, não. Falta pessoa. Não tem pessoas, às vezes, com conhecimento tão aprofundado nisso. Não tem especialistas nas áreas. Então, a gente precisa cada vez mais de profissionais assim. E por isso que o Ribeirão Floresta é tão importante acontecer. Isso. É um projeto que não é um dia que aconteceu na IARP. Vocês podem falar quanto tempo está tendo esse Ribeirão Floresta, de quando... Só o seminário foram 20 sábados. 20 sábados. Já finalizou? 50 professores, 20 sábados, finalizou essa etapa, sim. Agora vem a terceira etapa. Vem a terceira e as próximas. Tá. Então, assim, vão ser várias etapas. Foi o que o Zé começou falando aqui, o Zé Walter começou falando. Na verdade, é um processo e não um projeto. Né? Ele conversando com a associação teve vontade política, sim. As 3 diretorias
técnicas, juntar. né? As 3 técnicas e as demais também. Vocês também não são da diretoria, são diretores e não são da diretoria técnica. Vocês estão também apoiando. Então, eu acho que existiu vontade política da nossa querida IARP nisso, e assim a gente dá seguimento no processo, né? Eu queria dar um depoimento mais singelo sobre o Ribeirão Floresta, que eu acho que explica para muita gente assim, ó. A minha filha hoje já começa a olhar árvores com podas mal feitas e, pai, isso aqui tá mal feito ou tá bem feito? Minha filha tem 11 anos, tá? Então, assim, nós não queremos resolver o problema da ecologia do Brasil. É longe. Se você pegar um hectare plantado de qualquer árvore, nós estamos falando aí de... Começa com 1.300 árvores e vai cair para 500, 300, dependendo da espécie que você plantar num hectare. Né? O hectare é o tamanho de um quarteirão, 100 por 100, para quem não é engenheiro, está escutando a gente aqui e não sabe a conta. Num bairro inteiro, que é o São Luís, onde a gente vai plantar, a ideia é que a gente plante 1.000 árvores, ou tenha 1.000 árvores, né, Zé? Mais ou menos isso, né? 2.000, não sei quantas são. 2.000. 2.000 no bairro inteiro. No bairro inteiro, 2.000 árvores. É uma árvore na frente de cada lote. Então, a ideia não é a ecologia, é fazer a cidade mais bonita, mais confortável para quem anda numa calçada, pega o sol, como está bem seco agora, você vai andar, você busca a sombra, né? E não tem isso. Então, e fazer com que as pessoas enxerguem que isso tenha diferença. E é difícil. Eu, que sou agrônomo, já tenho um tempo de casa, não sei se o Bruno também tinha essa preocupação com tudo mais, a própria associação não via isso como algo importante. Rapidamente viu, rapidamente plantou. Quem for lá na associação hoje vai ver, em volta da associação, tem 50 árvores recém plantadas há mais de 4 meses, 5 meses, que não tinham em volta. E vão dar uma sombra enorme, vai ser lindo. Inclusive tem ipê florido já lá, né? Mas é interessante essa questão também, ó, eu trazendo mais termos ligados à lei, mas é previsto um plantio de árvore em cada lote no Código de Obras de 2007. 2007, Sim. Isso já é previsto para ter. Sim, sim. Só poderia ter habites se na sua calçada tivesse plantado uma árvore. Por que a gente em Ribeirão não tem árvore? Isso é lei. Mas e se tiver, tem árvore errada também. Mas, Fabiola, eu tenho uma posição talvez um pouco diferente do que foi discutido no Ribeirão Floresta e tudo mais, ou talvez algumas pessoas concordem comigo. A lei existe, a gente tem que cumprir. Mas por que muita gente continua dirigindo depois de tomar uma cervejinha? Né? A árvore também, se o cidadão, o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa não entender que aquilo tem uma importância e pode ser bom para ela, ela não vai fazer. Ah, mas ela teve que seguir a lei, ela vai arrumar uma desculpa, ela vai dar uma marcha ré no carro. Putz, esqueci que tinha árvore aí, atropelei, quebrou a árvore. Planta de novo, entendeu? Vai achar uma forma. Então, assim, tem que ter... As pessoas têm que ser conscientizadas. Eu acho que o Ribeirão Floresta é muito bacana, é muito forte nisso, que ele mostra que isso é possível e não é difícil e vai ser bom. Entendeu? Então, o grande desafio, no meu ponto de vista, não são as leis só, e a prefeitura e o município. É parte, mas não é só isso. Agora, as pessoas estarem engajadas, acreditarem que aquilo pode ser bacana, né? Que eu falei lá, pega essa história, pega uma pessoa que não gosta muito de árvore, coloca ela no meio da rua ao meio-dia e nem conversa com ela para ela ver. Ela vai buscar a sombra do quê? Do muro? A sombra do muro? Né? Do telhadinho? Então, do poste. E essa é a função do Ribeirão Floresta no São Luís, é mostrar o bairro como ele funcionaria. Isso. E eu tenho certeza que no futuro, se não, aí eu não entendo de valor de imóvel, mas os imóveis que têm árvores próximas vão ter mais valor no futuro. Já tem atualmente. Não sei se São isso... bairros mais confortáveis. Isso, e vão ter mais valor. E já está isso no plano do Ribeirão Floresta, tentar pegar um incorporador, um próximo loteamento e tentar fazer ele da forma certa, ser a segunda vitrine, não só o bairro? Já tem gente interessada, né? Mas nós estamos com a perna lá ainda, porque... O interesse é uma coisa, a vontade é é outra. outra. Você ter a noção de planejamento e tempo. E eu acho que isso é fundamental, entendeu? Você ter começo, meio e fim. Você não tem que correr com as coisas, entendeu? Tem pessoas que estão lá e que estão pedindo para fazer a Vila Tibério e fazer o Parque dos Lagos. Não dá para fazer isso. Vamos acabar esse. Virar vitrine, virar esse processo. Nós fizemos... parte dessa história, fizemos um inventário que já terminou, agora vem o segundo inventário, que é diferente do primeiro. Já tem muita informação, agora a gente precisa transformar isso em material lá dentro do São Luís, passar para o pessoal de comunicação, para dar uma série de informações. Entendeu? Então, nós estamos fazendo isso, não é devagar, nós estamos fazendo no tempo certo. Agora nós vamos começar, por exemplo, a fazer um inventário onde não tem. Agora, quem fez parte do Ribeirão Floresta e quem quiser aprender, nós vamos fazer
Agora é a parte 2. Nós vamos ensinar a projetar. Agora vai para a rua, tem um manequim que vai na rua, uma baliza, georreferencia e mostra, e fica mostrando aonde vai a árvore. Essa parte agora é legal, porque é mais gostosa, entendeu? Uhum. Então você vai e projeta. Aí, já tem umas 4, 5 pessoas que vão servir de advogado do diabo, entendeu? Vão falar, aí não. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Uhum. Então, e quem vai aprender já vai saber por que deve plantar. Ver as 3 variáveis e mais umas 8. Uhum. As outras têm uma importância relativa e é mais fácil de você identificar, entendeu? Se tem poste, você não pode plantar uma árvore lá do poste. Se tem um cano, você não vai plantar. Caixa de gordura. Se tem caixa de gordura, você vai plantar em cima, entendeu? São coisas óbvias. Se tem saída de carro, você vai plantar no meio. Entendeu? Então, e tem gente que põe, entendeu? Então você vai acertando a árvore. Acertou, georreferencia, aí depois vai ser o plantio. Nós já fizemos um orçamento para cortar a calçada e plantar uma árvore. E isso deve ser em janeiro. Então, esse processo continua. Mas essa é a parte mais bonita agora, entendeu? Como que ela funciona? Nós temos as espécies escolhidas. Nós fizemos um grupo de pessoas e escolhemos as árvores que já estão escolhidas para aquela rua. E colocamos uma espécie só de fora a fora. Isso tem virtude e tem defeito. Se você, por exemplo, lado agronômico, se você tem uma árvore que está com uma doença, pega em tudo, é mais fácil de você controlar, de adubar, de tratar, etc. Mas do ponto de vista da paisagem, de repente fica cansado, entendeu? Por exemplo, a rua João Penteado. É que uma que eu lembro. Do lado de baixo da rua João Penteado vai ser inteirinha de fora a fora plantar samambaia, árvore samambaia, que é uma árvore exótica. Essa é uma outra discussão também que a gente provocou lá dentro. Plantar árvore só brasileira, só nativa ou exótica? Plantar exótica também, nada de perfeccionismo. Tem muita gente que foi uma briga boa lá. Tem que plantar, sim. Mas do lado de cá nós vamos plantar uma árvore muito interessante, que é uma árvore de cerrado. Por que foi escolhida a árvore de cerrado? Porque aqui é um clima de Mata Atlântica e de cerrado. Mas é uma árvore que a raiz dela é profunda. Então ela não vai quebrar a raiz, não vai quebrar a calçada. Ela vai, o cerrado, ele sempre tem raízes que vão fixar buscar água cada vez mais fundo. Buscar água. É essa a ideia. E o pau de rosa é uma árvore maravilhosa. Então, a rua inteirinha vai ficar rosa. E fica rosa durante muito tempo. Ela tem vantagem sobre o IP. Só que ela tem uma desvantagem, demora um pouco para crescer, demora mais tempo. Tudo isso a gente viu no bairro. Plantamos em lugares, árvore que vai depressa, e a maioria floresce. Então, isso também foi uma expertise, plantar árvore que floresce. No começo, eu insisti no projeto junto com o pessoal que podia ser qualquer árvore, ficou muita árvore verde. Então, nós andando pelo bairro, no inventário, a gente percebeu que o morador há uma resistência, mas quando tem flor, quebra a resistência. Então, vamos plantar flor no bairro, para servir de vitrine, entendeu? Porque o morador precisa participar e ele vai participar. E ele vai participar. Mas se ele gostar, ele vai vender a ideia. Isso aí, vai se engajar. Sim, e quando ele vê o pau de rosa, aí, esse aqui é o pau de rosa. Ah, eu não quero essa árvore. Você não quer? E essa? E essa? E essa? Vem mais 10 para você escolher. Se você não quiser, não vamos plantar. Não adianta. Muito obrigado, então não vamos plantar. Agora que nós vamos saber quantos que querem, quantos que não querem e quanto que custa o total, entendeu? Agora fecha para a gente ir atrás de recursos, que já tem uma opção de encaminhamento de recursos, para em janeiro a gente plantar. Nós estamos vendo recursos também. Nós já fomos na Secretaria de Estado, nós já estamos atrás de dinheiro para ver, mas isso já estamos vendo, prevendo o que vai acontecer, entendeu? Nós temos um universo de 1.000 a 2.000, mas não sei quantos que são. Nós já levantamos quais são, quantas são, como elas se encontram. Fizemos 40 perguntas para a árvore, no sentido figurado, né? A gente olha para a árvore e fala, como é que você chama? Você está doente? Você não está? Isso já decodificamos a árvore, já sabemos quais elas são. E descobrimos um negócio que faz anos que eu fico assim muito chateado com uma poda de árvore quadradinha e redondinha. Fico assim mordido.
E era uma briga minha no estado, dando pancada nos outros, brigando para não fazer quadradinho, para não fazer redondinha. Você tirou o desenho da árvore. A árvore nasceu daquele jeito, você vai mudar, entendeu? Aí no bairro São Luís foi uma bênção para mim. Esse trabalho para mim foi maravilhoso. Eu descobri que o quadradinho, o redondinho, provoca cupim. Agora eu tenho um argumento para chegar no morador. Você está plantando cupim. E eu não sabia onde que os cupim, entendeu? Eu olhava na árvore, cadê o cupim? Cadê o cupim? Não achava cupim. Cupim de solo. Sim. Mas não passa pela minha cabeça, entendeu? Não passava. Mas o que a poda influencia? Então, esse é um assunto que a gente... Desculpa, Zé. Não. Só vou puxar a liga, acho que depois você explica. É um ponto que a gente não cobriu aqui, que é super importante, né? A poda, que é a condução daquela árvore plantada, ela não é executada por pessoas capacitadas. Então, nem sempre ou na maioria das vezes, ela não é bem feita. Acho que, se você quiser, a gente não falou sobre isso. Acho que é importante. O Ribeirão trouxe bastante pessoas falarem sobre poda. Sim, deu até curso técnico. Não, a prefeitura dá um curso maravilhoso. Os técnicos da prefeitura são fantásticos. São poucos e divididos. O técnico, vamos só falar um pouco do técnico da prefeitura, senão eles pensam, eles são fantásticos. Mas ele é fantástico, mas ele faz 1000 coisas. Ele não faz só arborização urbana. Exatamente. Então nós temos uma série de técnicos aqui que tinha que juntar esses técnicos e falar, vamos resolver o problema da árvore. E o pior desses técnicos, eles estão para se aposentar. É um ano, 2. E não são só eles que fazem as podas, né? Não, eles vão se aposentar, eu sei quem são, eles vão se aposentar e não tem herdeiro dessa história. Esse é mais grave ainda, entendeu? Na questão técnica. Mas na questão da poda, que você falou, é o seguinte, o cupim, o cupim come coisa morta, seca, ele não come coisa verde. Quando você poda mal podado, fica um toco, e esse toco apodrece, e ele morre, ele seca. O cupim vem comer. Ele vem comer e vai embora, some. Fala, onde é que está esse cupim? Está na casa dele. Ele come, o morador se multiplica e vai buscar alternativa. Aonde? Sim. Na casa. Onde tem madeira. Isso eu descobri andando pelo bairro, que algumas senhoras me paravam e falavam, minha casa tem cupim, precisa derrubar a árvore. Minha casa tem cupim, preciso derrubar a árvore. Eu falei, olha aqui, descobri o ovo, mas levei anos para descobrir, nunca me ocorreu isso, entendeu? Porque eu ficava batendo nas pessoas de fazer poda errada, e não caía ficha. Então você pega uma árvore redondinha, ela tem milhares de tocos em cima. Sabe o que eu fiz? Sem contar o que caiu no chão, que foi podado. Sim. Eu contei os tocos no inventário. Além da gente ir para a rua, a gente contava, o pessoal que ia fazer inventário, quantos tocos tem essa árvore. Então, do toco, a gente contou. O pessoal que ajudou, são mais ou menos umas 30 pessoas, 30 e pouco, a gente contava o toco. Além de perguntar para a árvore que ela tinha, quantos tocos você tem? Aí a gente começou a contar, então, aí quando chegava em 20, parava. Isso deu 6.000 tocos no bairro, entendeu? E aí eu falei, tá aqui a resposta para o cupim, entendeu? Por isso que está infestado de cupim. Sim. Isso é um argumento forte para você mudar a poda. E olha só a loucura que é a poda. E a solução de uma dor para o morador, não é simplesmente porque eu acho feio ou bonito. Sim, a gente vai mostrar isso, aí a decisão é dele. Você quer criar cupim depois não reclama que está na tua casa. Né? Exato. Antes eu brigava pela forma. Eu brigava contra o redondinho, o quadradinho, que eu acho um horror, entendeu? Mas eu brigava na paisagem, eu não brigava nesse argumento que é muito forte. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, quando você pega um vegetal, ele, na ponta dele, na dominância apical dele, ele tem uma produção de um produto que chama auxina, que desce e vai preparar a raiz. Uhum. A partir do momento que você decepa a árvore, você tira a auxina e cria citocinina. Isso é técnico. Você cria citocinina, você vai criar uma projeção de nascimento de galhos epicórnicos. Você deformou a árvore. Que isso é usado na produção de fruta e vai muito bem. Na produção de fruta. Exatamente. Mas para a árvore urbana, não é o contrário. Porque isso nós agrônomos usamos na fruticultura. Você tira a ponta, você tira a auxina e provoca a citocinina para produzir galho. Uhum. Se o agrônomo não fizer isso, ele vai ser mandado embora. Ele vai, você encheu uma caixa de manga, eu quero que encha 10. Aí você provoca a produção, o desequilíbrio de auxina e citocinina. Café. Você provoca esse desequilíbrio, aí você tem um monte de galho que nasce, e na ponta de cada galho nasce uma manga. Uhum. Na árvore da urbana é o contrário. Você não pode provocar esse desequilíbrio.
Porque eu tenho uma mangueira lá na roça, eu desequilibro isso aqui, nasce pouca raiz, qual é o problema? Em 15, 20 anos ela vai ser retirada, eu vou plantar outra. Mas lá vai ficar 80 anos. E você provocou a raiz, a árvore não desenvolveu raiz. Aí o que acontece com a árvore que o morador faz? Ela cai. Uma chuva, uma ventania e tchau. Ela cai, entendeu? Porque ela não tem raiz. Porque faltou hormônio. Uhum. Como é que você vai explicar isso para o morador? Eu não consegui explicar. Agora eu explico. É o cupim. Eu estou apaixonado por essa cupim. Ele adorou essa descoberta. Pus o ovo em pé, entendeu? Porque como é que você vai falar com o morador de auxina, citocinina? Eu mesmo, enquanto ele estava falando aqui, eu estava entendendo, porque ele estava desenhando com a mão, mas se ele falar só esses termos técnicos... Gente, mas é faço mas engenharia civil. Você entendeu o princípio? Entendeu o princípio. Esse é um princípio de equilíbrio hormonal da árvore, entendeu? A ponta produz auxina, melhora a raiz. E esse equilíbrio existe. Quando você desequilibra, azeda tudo. Porque... Então, cortando o topo, a raiz desequilibra. Ou cortando errado, não é? Porque aí há uma produção de citocinina. A citocinina, ela nasce da pele da árvore, os galhos, da pele, epicórnico. Tá. Pele, córnico, chifre. Então, ele é um galho que nasce da pele, frágil. Por que enche a cidade de galho depois de uma chuva? Porque a cidade está cheia de epicórnico. Porque desequilibraram a árvore. Quem desequilibra a árvore? O cara que não sabe. Ele não tem um responsável técnico, entendeu? Que fala, não faça isso, não tire a ponta da árvore, você não pode decepar uma árvore. O que você tem que fazer? Colocar uma árvore que caiba debaixo do fio. Não pode tirar ponta. Você não tira a ponta de árvore. A cidade inteira está sem ponta. Eu fico procurando com uma luz assim, onde que tem uma que tem ponta, onde que tem uma que tem ponta, para me dar um exemplo. Aqui não tem. Lá no bairro eu achei umas 3 ou 4 que tem ponta, entendeu? Não quebra a calçada desse tamanho. Por quê? Porque ela está adaptada, entendeu? Tem uma árvore lá perto da associação, que é um palmolato, enorme. E nunca mexeram na ponta dele. Ele está equilibrado, ele não cai. E essa árvore que você tirou a ponta, ela cai. E essa árvore que você plantou no tubo, ela cai. Aí, por que a arborização urbana tem defeito? Porque as pessoas fazem tudo de maneira leiga. Sim. E aí começa a dar problema, começa a cair folha, começa a quebrar a calçada, começa a cair árvore. Por quê? Porque está tudo errado. Entendi. E outra coisa que eu acho que a gente tinha conversado fora daqui em outro momento, você me disse também que tem um tipo de fiação que não quebra. Sim. Qual que é? Esse é outro problema. Além de você colocar a fiação no lugar correto, a maioria da fiação de Ribeirão é tradicional. Tradicional são aqueles fios que tem lá em cima, que são 4 fios, que é alta tensão. O contrário, 3 fios lá em cima de alta tensão e aqui embaixo, na vertical, 4 fios de baixa tensão. Tradicional. Esse tradicional, ele é separado com o separador, para não dar curto, para não cair o transformador, para não faltar energia, que isso é energia fundamental. Hoje tem um material que você junta tudo isso aqui, chama multiplexado. Tem que ter uma política, vontade política na cidade, para falar para o sistema elétrico, troca tudo por multiplexado. Por quê? Porque aí eu posso deixar uma árvore média. Eu vou beneficiar o cidadão, beneficiar a cidade. Porque se eu não tiver isso aqui, o que acontece com o multiplexado? Imagina você que tem uma forquilha de uma árvore e tem o multiplexado aqui na forquilha. É um problema. O multiplexado não, o tradicional. Não, no multiplexado. No caso, que é o defeito, por exemplo, no tradicional, ela bate e dá curto. Aí sempre dá curto. Sempre dá curto. O argumento deles é que no multiplexado também é problema. Sim, dá forquilha. Eu tenho uma forquilha e tenho aqui o multiplexado. O que eu faço? Tiro uma perna. Sim. Ela fica batendo. Porque a forquilha cresce com a árvore e vai empurrando. Vai estourar. Ela esgarça. Ela esgarça, arrebenta o fio. Ela vai crescendo, o fio está ali, ela vai subindo, vai levando o fio para cima. Sim. Quem que vai tomar conta disso? Ninguém. Você tira uma perna. É tão fácil. Você tira uma perna e deixa aqui. Não fica batendo lá. Entendeu? Resolve o problema. Aí você pode plantar uma árvore de porte médio. Porque o grande segredo da arborização urbana é árvore de grande porte. Não é de pequeno nem de médio. A cidade deveria ser toda de
árvore de grande porte, para ser perfeita. Para todas as vantagens da árvore existir. Mas aí é mais difícil ainda. Você já tem uma cidade complicada. Com falta de gente, fazer esse projeto, aí complica mais. Então você tem que pôr pequeno. Eu sou favorável. Você põe a pequena, você põe a exótica, você põe média, para quebrar essa resistência da população. Sim. Depois você vai, ao longo do tempo, porque você faz uma cidade em muitos anos. Sim. Depois, com o tempo, você vai trocando espécies, você vai subindo o tamanho. Depois que a cidade tiver uma estrutura, pasma, em Ribeirão não tem um caminhão que molhe as árvores. Acabou, os caminhões foram acabando, vendendo. Quem me falou foi os técnicos. Você não tem, mano. Falaram para mim, não temos um caminhão que irriga a árvore. E a árvore, ela bebe água. Agora, na seca, fica tudo aí, Deus dará, entendeu? Isso é material, não tem, a cidade não tem. Mas as árvores grandes é possível, né? Quem conhece São Paulo, a região de Jardins, lá do bairro de Jardins, né? Que é uma das regiões mais valorizadas imóveis, as ruas possuem árvores muito grandes com muita sombra. Sim. Quem conhece, tá? Então isso mostra que é viável e não é um problema, sempre. Claro, choveu muito em São Paulo, caiu uma árvore, quebrou e tal. Mas normalmente uma árvore está doente e foi mal conduzida, né? E pode acontecer? Pode. Lógico. Pode, é um ser vivo que pode ter uma doença, alguma coisa, e tem técnicas também para prever e tirar esse galho grande e evitar. Mas se fosse um problema tão sério assim, eu não acredito que o jardim já está forrado de árvores grandes, né? E ser valorizado como é. E ser valorizado como é, né? Então, eu acho que uma das coisas os desafios do Ribeirão Floresta e qualquer ação no sentido de arborização urbana é traduzir essa comunicação, né? Que aqui estava, por exemplo, o Zé Walter conversando com o Bruno, explicando algo, um agrônomo para agrônomo, o que muda, né? Da questão da forquilha, né? Quanto mais uma pessoa que é leigo no assunto, mas dá certo. Em casa eu consegui com a minha esposa, que é advogada, e com a minha filha que está na vida agora. Que é possível ter a árvore e a gente conviver. Na frente da minha casa tem uma árvore e a disputa por carro que para ali é muito grande, sim, embaixo da sombra. Né? Então é possível, é viável, e a nossa cidade merece que isso aconteça aqui cada vez mais. Né? Uhum. E o que eu acho que é fundamental é que agora vem a Política Nacional de Arborização Urbana, que foi o começo da conversa. Por que começou isso? Porque eu conversei com o Fernando, presidente, falei da lei, ele falou da lei, ele perguntou na conversa. Isso está no Senado e está na Câmara. Política Nacional de Arborização Urbana. Todo município brasileiro vai ter que ter o inventário e o plano. A IARP sai na frente, já está falando para a cidade, ó, já estamos preparando a cidade para o futuro. Essa lei está lá, uma hora vai ser aprovada. E aí, ela tem algumas condicionantes que falam, você não vai levar recurso de outra área se não tiver plano. Ribeirão, e nós falamos, Ribeirão não tem o plano de arborização urbana, não está pronto. Tem o inventário pronto, mas o plano não. Sem a associação está aí para ajudar. E nós temos 2.000 pessoas, então, temos agrônomos, engenheiro civil, engenheiro ambiental, temos tudo, um monte de gente, entendeu? Que pode, a partir disso aí, ajudar a cidade a fazer isso aí. Essa é a ideia. Muito legal. Parabéns, Walter, parabéns, Léo, por apoiar, por estarmos juntos nesse processo. Pessoal, a gente podia ficar aqui acho que um dia inteiro conversando, mas infelizmente nós chegamos no nosso final. O uísque estava muito bom. O uísque estava bom, não estava? Para quem entende de uísque, ó. Para quem está acostumado com os nossos episódios, né? Nosso uísque, que na verdade é uma água. Deixar bem claro, antes que venham comentários. Deixar bem claro, porque quem não acompanha os outros episódios pode confundir, mas nossa água, que a gente mentaliza que é um uísque para todo mundo ficar aqui soltinho. Bom, pessoal, obrigado de novo pela presença. Bruno, é um prazer, pode falar, Léo. Eu acho que esse obrigado é para nós, da associação, vocês, né, abrir esse espaço para a gente poder falar sobre isso, né? E, né, Zé Walter, eu acho que isso foi muito rico, muito engrandecedor, cada vez mais. Obrigado a vocês, obrigado à associação, obrigado Ribeirão, por causa do... E aí você que não é associado, pelo amor de Deus, vá participar da associação, traga suas ideias, traga suas críticas, dúvidas, só tem um jeito da gente solucionar o problema, se a gente souber que ele existe e puder pensar junto nele. Então, não esqueça da associação. Pessoal, muito obrigado, agradeço de novo a presença de todos, um bom episódio para todos, não esqueçam de ver o anterior, que foi com o Léo Barbieri, e nós estamos lançando este episódio na semana que antecede a Semana da Árvore. Sim, o Dia da Árvore, Dia da Árvore. Aqui em Ribeirão vai ter uma ação bastante interessante de plantio
e questões que a prefeitura está desenvolvendo, e convida todos também para ficar ligados. E a associação também. E a associação também. sempre. E convida todos para ficar ligados no que está acontecendo. Eu acho que a gente podia até fazer um convite. Faça! Dia 22 de setembro, nós vamos plantar uma árvore lá naquela rua, como é que chama? Clemente Ferreira, entre 400 e 500. Próximo da associação. Quarteirão. Vai ser um domingo de manhã que nós vamos ensinar como que se planta uma árvore sem quebrar a calçada. Legal. Olha só. Muito bom. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like, seguir-nos e, por favor, dê sua opinião se você tiver alguma sugestão. Obrigado, até o próximo.